E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre como funciona o atendimento e como ter acesso à Clínica de Psicologia da Universidade Tiradentes, que este ano completa 15 anos desde a sua criação aqui no estúdio com a gente, a Jaqueline Caldeira, que é a coordenadora da clínica. Jaqueline, você estava falando no primeiro bloco que muitas pessoas, quando elas buscam o atendimento, geralmente elas justificam a causa completamente diferente da realidade. E aí é uma máxima da psicologia e a gente sempre gosta de passar isso para os alunos, né? Que nem sempre a queixa inicial é a demanda a ser trabalhada na sessão, né? Então, assim, às esse dando um exemplo comum, desejo de separação, né? Então, a mulher traz esse desejo enroscado com as questões do marido. Então, ela sinaliza assim, eu não consigo lidar com meu marido, né? Eu não consigo mais, eu não tenho mais paciência, eu preciso de uma porção mágica, né? Para aprender a lidar com essas questões. E aí, quando isso é trabalhado, quando isso é processado por ela mesma, né? Porque eu acho que a grande beleza da terapia é você ter esse privilégio de ouvir a sua própria voz. Então, a gente vai trabalhando essas contradições, a gente trabalha essas falas trazidas e devolve o tempo todo, né? Na maioria das vezes, olha, mas tal dia você me trouxe isso, o que mudou agora? E aí lá na frente, muitas vezes, acontece essa revelação da verdadeira demanda, né? E aí começa assim um processo de reflexão mesmo, né? Que tipo de mulher eu estou sendo? Qual é Será que o erro é só de lá para cá, não é daqui para lá? Né? O que eu preciso fazer? O que é que eu busco nele? A autoavaliação é uma coisa complexa. Autoavaliação o tempo inteiro. Na terapia, você não vai entrar e sair uma outra pessoa, não é isso. A proposta é que você saia, que você entre e saia você mesmo, né? Com todas as suas, aquelas coisas que você deixou embaixo do tapete, aquilo que você deixou para resolver depois, né? Os seus desejos, as coisas que você sonhou em fazer e você não conseguiu fazer, e entra num patamar de frustração, de sonhos inacabados. Então, é muito importante que as pessoas compreendam isso. A gente não tem a proposta de dizer, olha, você sairá uma outra pessoa. Não, você sairá você mesma, se conhecendo melhor, se revelando melhor. E quando a gente fala nesse processo da pessoa se conhecer, a gente estava falando aqui no bloco anterior que geralmente as pessoas, quando fazem terapia ou buscam uma ajuda de um psicólogo, do psicanalista, vai ali, às vezes, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana. Mas há casos, a gente estava conversando aqui no intervalo, das pessoas irem 2 vezes por semana. Isso vai se percebendo ao longo dessas sessões, né? Então, durante a semana, nós temos sessões de 50 minutos. E quando o supervisor percebe que há uma demanda para 2 vezes na semana, prontamente esse atendimento é agendado para que se acelere cada vez mais esse processo. É uma clínica escola, mas é uma clínica escola, gente, que está assim o tempo inteiro ali com monitores que são profissionais formados, não é isso? Nós temos supervisores, né, de diversas abordagens. A clínica de psicologia hoje trabalha com o psicodrama, com a gestalt, com a psicanálise, com o TCC, que é uma linha mais indicada para a depressão, né, que ela trabalha no foco daquela depressão. Então, assim, nós temos várias abordagens e que quando esse cliente vai chegando, toda essa equipe percebe a abordagem mais eficaz, mais parecida com a personalidade dessa pessoa e faz esse encaminhamento. E aí a gente está trazendo também essa questão, eu fiz questão de trazer essa informação,
Porque quando a gente fala em uma taxa, você estava falando no bloco anterior, olha, Dani, tem uma taxa e a taxa é de R$ 40, uma taxa mensal. E aí as pessoas dizem, poxa, e por que não é de graça? Olha, gente, considera uma pessoa que tem 2 sessões por semana durante o mês, são praticamente 8 sessões. Sai R$ 5. Uma sessão dessa custa R$ 5. Ou seja, por isso que a Jaqueline estava falando que isso é um valor simbólico. Ah, todo mundo vai ter 8 sessões por mês? Não. Nós temos pacientes lá de até 2 anos, 3 anos. Então, assim, tudo vai depender da resposta desse paciente, né? A terapia, quando ela é eficaz, ela não funciona somente naquelas 4 paredes, naquele setting terapêutico. A proposta da terapia é você levá-la para o seu ambiente de trabalho, para sua casa, para sua relação com seus filhos, com seu marido. E você vai, no tempo que você está distante daquele setting terapêutico, daquela sala, daqueles 50 minutos, você vai estar trabalhando da mesma forma essas questões, né? E tem algo que eu gosto muito de dizer, assim, geralmente as pessoas dão uma piorada quando começa a fazer o processo terapêutico diante do olhar dos outros. Né? Por quê? Né? Você pode me perguntar, mas por quê? A tendência não seria melhorar? É. Só que vamos pensar uma personalidade que está sempre dizendo sim, que ela está sempre no posicionamento passivo, que ela está sempre deixando as questões dela importante de lado e sempre vivendo em função do outro. Quando você começa o processo terapêutico, isso muda. Né? Você começa a olhar para você, você começa a perceber se você quer mesmo dizer sim ou se você vai dizer um não com tranquilidade e com firmeza, né? Na relação com os filhos, na relação com o marido, no ambiente de trabalho. Então, assim, quem está de fora do processo terapêutico começa a perceber um estranhamento, né? Começa a ter esse estranhamento, né? E aí, quando investiga, aquela pessoa está no processo terapêutico. Sobre a evolução de terapia, eu queria só fazer um destaque antes da gente encerrar esse bloco do programa Utilidade Pública. Olha, gente, uma terapia curta não é sinônimo de uma terapia completa, de uma terapia de sucesso, não, tá? Olha, eu quero fazer terapia, mas eu queria só pagar 1 mês, 2 meses. Olha, esse não é o parâmetro, essa não é a medida, vai depender muito de você, de quem está buscando essa terapia. Jaqueline, a gente vai precisar dar uma pausa, a gente vai ao intervalo e a gente volta já em 2 minutos.